a figueira sem fruto. Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus, ele amaldiçoa a figueira. Ele estava com fome e ele foi procurar um fruto na figueira. E na figueira ele não encontrou nem um fruto. Então Jesus, ele se aproximou da figueira, nada de fruto ele encontrou, que viu que ela tinha bastante de folha, mas não encontrou nem um figo. Então Jesus, ele amaldiçoou a figueira e disse que nunca mais alguém comesse fruto nenhum da figueira. E o outro dia, quando os discípulos passaram novamente com Jesus no mesmo lugar, eles viram que a figueira tinha secado. Agora o Senhor está no versículo 20, o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Os discípulos se admiraram porque a figueira tinha secado. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus, ele amaldiçoou a figueira quando ele passava com os discípulos. Então Pedro lembrou que Jesus tinha amaldiçoado e viu que a figueira agora tinha secado tudo. Secou porque Jesus a amaldiçoou, porque não deu nem um fruto. Assim como a figueira não deu fruto, há muitas pessoas na terra também que não dão fruto. Mas agora Deus fala do fruto espiritual, que Ele quer que as pessoas dê também o fruto espiritual, que é passar a palavra que aprendeu para os outros e passar a palavra de graça para as pessoas. Porque tem outra palavra que fala que Deus, ele é o agricultor, e Deus, ele poda a árvore para que ela dê mais fruto ainda, mas fala do fruto do Espírito Santo. É esse o outro fruto que Jesus quer que as pessoas tenham na vida, e dê o fruto verdadeiro, que é o fruto do Espírito Santo. E o poder de Jesus secou a figueira, que Pedro ficou admirado com o poder que Deus deu para Jesus. O poder de Jesus vinha de Deus Pai, do Pai dele. O discípulo ficou admirado, mas Jesus, ele falou para os discípulos: em verdade vos afirmo que se alguém disser para o monte mudar de lugar, uma montanha, ela muda para outro lugar, mas pelo poder de Deus, pela fé em Deus, o que pedir,
Deus responde em oração, desde que a pessoa peça a Deus com o coração verdadeiro e crendo que Deus vai fazer. Deus faz porque o poder de Deus é grande na terra. Uma montanha muda de lugar pelo poder de Deus, o tanto que o poder de Deus é grande. E Jesus, ele fala: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo recebestes, e será assim convosco. Jesus fez a figueira secar, mostrou o poder para os discípulos e deixou para os discípulos ainda o exemplo que tudo que eles pedissem em oração, crendo, Deus ia responder. E Jesus fez assim, deixando o exemplo para os discípulos seguir, que é o mesmo exemplo para nós também, que somos discípulos de Jesus na terra, seguir, que tudo que pedir com Deus, com fé, crendo de verdade no coração, Deus vai responder. E Jesus ainda fala: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai Celestial perdoa as vossas ofensas. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa que precisa perdoar, outras pessoas que fazem coisas erradas, que fazem alguma maldade, se a pessoa precisa perdoar, falar com Deus em oração para perdoar a pessoa que fez maldade, que assim Deus também vai perdoar as ofensas, porque Deus perdoa. E continua falando: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. As pessoas que não perdoam as outras de maldade, de coisas que as pessoas fazem hoje na terra, se não perdoar, Deus também não vai perdoar. Porque Deus, ele está sempre pronto para perdoar as pessoas na terra, mas não pode estar guardando no coração a mágoa das outras pessoas, perdoar com o coração verdadeiro. Só porque Deus também fala em outra parte da Bíblia, Deus, ele perdoa, só que também Deus, ele não é brinquedo de ninguém. Ele perdoa para que as pessoas se arrependam dos pecados. Há muitos que fazem o pecado, pedem perdão para Deus e vai lá e faz novamente a mesma coisa e fica fazendo várias vezes o mesmo pecado, dizendo que Deus perdoa. Deus perdoa, mas ninguém pode colocar Deus à prova. Ninguém pode pôr Deus à prova. Ele está sempre pronto para perdoar, mas se arrepender dos pecados e não voltar mais à prática do pecado. Claro que Deus perdoa várias e várias vezes, mas tem pessoas na terra que estão brincando com Deus e abusando de Deus, colocando Deus à prova. E Deus está vendo tudo que as pessoas fazem na terra, seja com o próprio Deus, que muitas pessoas colocam à prova. Deus vê tudo o que as pessoas fazem. Deus é bom, Deus é justo, mas Deus também se ira com a maldade de um povo. Como lá no começo da Bíblia Sagrada, Deus já se irou com vários povos que passaram pela Bíblia Sagrada, vários povos. Deus se irou, Deus se irava com os povos. Deus chegou a mandar colocar fogo na cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado das pessoas daquele lugar, que não se arrependeram e abusavam muito de Deus. Deus é bom, Deus é justo, mas Deus também, ele se ira contra pessoas que só fazem maldade na terra e coloca ele à prova. Deus se ira com as pessoas na terra. Ele é bom, ele é justo, está sempre pronto para perdoar, mas Deus não é brincadeira de ninguém.
na terra. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é um juiz justo. Ele está pronto para perdoar, desde que se arrependa de verdade dos pecados e não volte a praticar novamente as mesmas coisas, porque Deus, Ele está vendo tudo o que acontece com as pessoas nas terras. Glórias e glórias ao nosso Deus. A palavra é direto alto pelo Espírito Santo de Deus.